Quando o nosso Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pobres, Ele está destinando a sua palavra para pessoas em difíceis situações. Quando Ele diz, bem-aventurados os que têm fome, quando Ele diz, bem-aventurados vocês, os que choram, Ele está falando para pessoas que passam por dificuldades. Mas Ele diz, bem-aventurados vocês, os que choram, porque hão de rir. Meus irmãos, quando Jesus fala isso, Ele enche o coração daquela gente de esperança. Ele enche o mundo inteiro de esperança. E como nós precisamos de esperança. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa hora, sobre o tema esperança, nesses textos bíblicos de Lucas 6, do Salmo 1, Jeremias 17, também de 1 Coríntios 15. Esperança em quê e esperança para quê? Vamos pensar junto, vamos refletir junto. Dizem que a esperança é a última que morre. Será mesmo verdade? Você concorda com isso? Acha de fato que a esperança é a última que morre? Pois olha, se pensar bem, muitas vezes no coração de muitas pessoas a esperança tem morrido antes. E ali, infelizmente, a gente vê uma vida sem brilho, uma vida sem gosto, pessoas que se transformam em zumbis por não terem esperança. Por isso que Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, escreve assim, eu quero trazer à memória coisas que me trazem esperança. Vamos refletir um pouquinho mais sobre essas palavras de Jesus, sobre as palavras de Jeremias nesse momento. Esperança. Qual que é o contrário da palavra esperança? Você já pensou nisso? O oposto, o antônimo. É fácil a gente dizer que o antônimo de frio é calor, que o antônimo de alto é baixo. Mas qual que é o contrário de esperança? Na verdade, se a gente pensar na palavra, o contrário, o antônimo é desesperança, ou de maneira mais direta, o desespero. Quando a gente diz que alguém está desesperado, é porque esse alguém já olhou para um lado, já olhou para o outro e não encontrou esperança. E como é bom nós podermos perceber que em Jesus temos um convite à esperança. Quando Jesus semeia a esperança, quando Ele próprio é a esperança, Ele nos traz para a sua, digamos, embarcação. É como se estivéssemos no mar da vida, afundando em problemas, e Ele nos trouxesse para uma embarcação segura. O problema é que nós, seres humanos, muitas vezes, abandonamos o barco de Jesus e entramos em canoas furadas. Esperança em quê? Essa é a reflexão que eu estou propondo aqui. Sabe que, de uma maneira bem simples assim, queria comentar sobre a esperança com um ato bem simples, que é quando a gente senta uma cadeira, uma poltrona. Imagine você assim, você chega na sua casa, tem lá a sua poltrona, a sua cadeira, e você senta. Você conhece essa cadeira. A gente joga o peso da gente ali cegamente, porque sabe que a cadeira vai suportar o nosso peso e ali nós descansamos. De certa forma, colocamos nossa esperança ali. Agora dê uma olhada nessa cadeira que eu coloco aqui do lado, essa imagem. Percebam que ela tem 3 pernas. Não é conveniente sentar, jogar o peso nessa cadeira. Dessa maneira bem simples, eu quero dizer que precisamos repensar em que estamos depositando a nossa vida, em que estamos colocando a nossa confiança. Sabe que se o antônimo de esperança é desespero, qual é o sinônimo? Aqui que se compara, é semelhante a que a esperança? Eu queria aqui comparar com a palavra confiança ou fé. É fato, esperança não é igual a fé. Mas quando se fala em fé no sentido de confiar, tem grande similaridade. Nós colocamos a nossa esperança naquilo que confiamos. E cá para nós,
Quem de nós ainda não se desiludiu por ter confiado naquilo que não deveria? Sabe quando a gente confia numa pessoa e se desilude? A gente se sente enganado, traído, ludibriado, passado para trás. Não deveria ter confiado. Essas situações nos fazem pensar o quanto é importante refletirmos nessa questão da esperança. Em que colocamos a nossa esperança? E olha que quando o assunto é a nossa vida espiritual, isso se multiplica em importância. Olha que maneira intensa que o profeta Jeremias escreve a respeito disso. Texto bíblico deste final de semana. Diz assim, Jeremias 17, 5 em diante. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia, que põe a sua esperança no ser humano. Que estranho, não é? Que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é parte do texto do Antigo Testamento. É claro que alguém pode questionar assim, né? Mas como assim? Não dá para confiar no ser humano? Você tem que entender aqui que ele está falando nessa perspectiva de fé, de espiritualidade, aquele que confia no ser humano, aquele que deposita a sua existência, a construção da sua existência no ser humano. Jeremias diz, maldito é, está entrando numa canoa furada, está sentando numa cadeira que vai se quebrar. Aqui ele compara com um arbusto solitário no deserto. O Salmo 1, que também é texto base para essas reflexões, ele diz que esse ser humano é como a palha, sabe, que o vento leva para onde quer. O oposto no Salmo 1, daquele que confia no Senhor, daquele que coloca a sua esperança no Senhor, ele diz, esse é como uma árvore plantada à beira de um riacho, que mesmo na época de seca, mesmo nas estações difíceis, ela puxa a umidade, puxa a água de lá, continua com esperança e dando frutos. Agora, aquele que põe a sua esperança no ser humano, na sua inteligência, é como a palha, dizer. É bem interessante essa reflexão a respeito assim de onde nós colocamos a nossa esperança, né? Porque sabe que tem outros textos, outras situações em que questionam a gente também. Por exemplo, tem pessoas que colocam a sua esperança na inteligência ou no seu coração, sabe? Aquela coisa de seguir a voz do coração. Olha como está escrito aqui, ó. Vou ler para vocês 2 trechos bíblicos. Está escrito assim em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência. Não se apoie na sua própria inteligência. Interessante, faz pensar, gente. E como eu estava dizendo, aqueles que pensam, eu vou seguir a voz do meu coração, apesar de poético, cuidado com isso, cuidado em colocar a esperança nisso. Está escrito assim, em Jeremias 17, 9, sequência do nosso capítulo lido antes, diz assim, enganoso é o coração humano. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Percebem? E é óbvio que os nossos sentimentos, o nosso coração, de fato, é enganoso. Por ora estamos irados, por ora estamos magoados, as nossas decisões são influenciadas. Coloque a tua esperança no Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor. E é aí que nós entendemos os ais do Senhor Jesus, escritos lá em Lucas 6. Ai dos ricos, diz Jesus. Por que Jesus fala assim, ai dos ricos? Não é uma questão com a riqueza em si, mas é com a tentação de colocar a sua esperança nisso. Sabe? Eu tenho tudo, eu estou tranquilo, eu posso dormir em paz porque eu tenho tudo. Olha, cuidado, está colocando a esperança nisso. Em Lucas 12, nós lemos aquela história onde Jesus conta de
de um homem tolo. Jesus o chama de tolo. Ele diz que é aquele homem que conquistou tudo, né? Que ele faz plantações e ele colhe tanto que ele tem que desmanchar um celeiro para construir depósitos e celeiros maiores. E ele diz para si mesmo, os meus celeiros vão estar cheios e eu vou sentar, uma cadeira que ele julga ser firme. E ali direi para mim mesmo, homem feliz, agora descansa e aproveita a tua vida. E Jesus questiona essa esperança e diz, seu tolo, essa noite pedirão a tua alma, ou seja, tu vais morrer. E com quem vais ficar tudo isso que tu conquistou? De que vai adiantar toda essa esperança nessas coisas? Percebem? Aí está o ponto em que o Senhor Jesus nos questiona, em que Ele nos faz pensar sobre onde colocamos a nossa esperança. E de novo é o convite. E é um convite sincero para você hoje. É um convite para que você seja renovado sempre de novo, como aquela árvore plantada à beira do riacho. E o convite, a orientação é, confie em Deus. Coloque a tua esperança, a tua vida, as tuas decisões, os teus passos em Jesus. Ele é a nossa esperança. Mas eu quero também abrir aqui um outro ponto, uma outra reflexão. Esperança em quê? Em Jesus. Mas ainda tem a reflexão, esperança para quê? Como assim, pastor? Que história é essa? Deixa eu explicar. Em 1 Coríntios 15, 19, texto também lido no nosso culto, diz assim, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais infelizes da face da terra. Olha só como Paulo escreve. Voltando aqui, pensando junto. Esperança em quê? Em Jesus. Mas Paulo questiona. Agora, se a esperança em Jesus é só para essa vida aqui, somos os mais infelizes. Por que ele diz isso? Porque aquele que coloca a sua confiança em Jesus apenas para essa vida, ele está se fazendo de Senhor e Jesus como seu servo. Ele está usando Jesus apenas para os seus próprios propósitos. Além disso, ao confiar em Jesus apenas para essa vida, ele está esquecendo-se que esta vida é um vale de lágrimas, que esse mundo é um mundo de tribulações, que por mais que a gente encontre lugares aprazíveis e conquistas, uma hora a angústia chega, uma hora a própria morte bate à nossa porta. E aí, como Jesus disse, né, naquela parábola, o que temos para quem ficará? E quanta gente hoje procura Jesus apenas pensando nas bênçãos, aquela prosperidade, pensando em apenas as suas conquistas. Aliás, quando tem problemas, eles dizem, será que Deus não está me abençoando? Elas têm uma visão curta, não entendem a esperança da vida eterna. Agora, em Jesus sempre podemos ter esperança. Mesmo quando estivermos às portas da morte, mesmo quando estivermos num lugar mais sombrio, nas maiores dificuldades, e talvez você esteja passando por intensas dificuldades, mas eu te digo, em Cristo sempre há esperança para esta vida e para a vida vindoura. E essa é a razão pela qual nós podemos de fato sorrir. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. E no perdão, na salvação, de fato nós podemos sorrir e ter essa confiança, essa esperança da vida eterna, firmados em Cristo. E muito mais, também para as situações e os desafios dessa vida, nós podemos encarar com esperança. No livro de Lucas, no capítulo 5, nós refletimos sobre isso há pouco na igreja cristã, quando Pedro e os seus amigos pescadores passam a noite inteira pescando. E pela manhã, quando já não era uma hora boa para pescar, Jesus pede que novamente lancem as redes. Pedro diz, olha, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Essa, ele sabia, não é uma hora boa. Eu tenho pouquíssima esperança nessa ação. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja,
Pedro já não tinha esperança nas suas ações, nem no seu profissionalismo como pescador, mas ele diz: sob a tua palavra lançarei as redes. E a grande êxodo, a pesca maravilhosa. Talvez você também esteja enfrentando momentos em que passou a noite inteira, entre aspas, pescando e não teve nada. Mas eu te digo, em Cristo Jesus podemos sempre renovar as nossas esperanças, lançar de novo as redes, recomeçar. Jesus é a nossa esperança. Confie nele. Está escrito: bendito é aquele que põe a sua esperança em Deus, no nosso Senhor. Que essa seja a tua realidade. Esperança em quê? Em Jesus. Esperança para quê? Para esta vida e para toda a eternidade. Que assim seja no reino de Deus. Amém.